Depois de quase um mês sem dar as caras por aqui, eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que eu gosto pouco. Hoje a gente vai falar sobre crítica de cinema e eu vou responder as principais dúvidas que vocês deixaram na caixinha lá no Instagram. Para quem não me conhece, eu acho importante começar esse vídeo falando um pouco sobre mim. Então, para quem não sabe, meu nome é Fabiana Lima, eu escrevo sobre cinema desde 2019, eu comecei lá no Instagram, no @cinemafilia. Desde então, tenho meu próprio site, que é o cinemafilia.com.br, escrevo para uma coluna lá no Cinemação de 1 a 2 a 3 textos por mês, dependendo do mês. Também faço cobertura de festivais, já fui para Cannes 2 vezes, Festival Internacional lá na França. E esse ano, recentemente, me tornei associada à Critics' Choice Association, que é a maior associação de críticos de cinema dos Estados Unidos e do Canadá. Já fui crítica convidada também do Festival Guarnicê, que é o quarto festival de cinema mais antigo e tradicional do país, que acontece aqui no Maranhão, onde eu moro. Também já fui crítica convidada da Mostra Novo Cinema Mariense 2 vezes. Já estive no Festival do Rio, esse ano estive na Mostra de São Paulo e em breve estarei também cobrindo o Festival Internacional de Mulheres no Cinema, o FINCINE. Passada essa breve introdução aí sobre o que eu já fiz dentro da crítica de cinema, eu acho que a primeira pergunta é a mais elementar e também uma das mais complexas de se responder, que é, para ser crítico de cinema, o que eu preciso fazer? Para ser crítico de cinema, você precisa de uma bagagem, de uma experiência e de uma validação que ela não vem necessariamente de um diploma. Isso porque, para ser crítico de cinema, você não precisa ser formado em cinema e nenhuma área correlata com audiovisual ou mesmo jornalismo e comunicação social. Então, muitas pessoas ainda pensam que para você atuar enquanto crítico de cinema, você precisa fazer algum curso específico, alguma graduação específica. Mas a verdade é que existem vários cursos de crítica de cinema que são oferecidos por pessoas que já são reconhecidas enquanto tal e que por isso, fazem esses cursos, e ministram esses cursos em crítica de cinema com uma bagagem que às vezes elas têm porque elas fizeram algum curso na área ou porque elas estudaram muito a crítica de cinema e o cinema enquanto arte, a forma de fazer o cinema, a ponto de ter domínio sobre aquele assunto e poder ensinar sobre ele. E esses professores, eles podem fazer cineclubes, ou eles podem fazer cursos que duram muito tempo, cursos com acesso vitalício, que geralmente são reflexões, nada mais que reflexões e ensaios em forma de vídeo, ou às vezes mesmo em forma de texto, sobre algumas características do cinema que eles achem importantes com base naquilo que eles criaram sobre teoria, linguagem e história do cinema, que são basicamente os 3 pilares dentro da crítica cinematográfica. Então, assim, já entrando em uma outra pergunta, o que eu recomendo nesse começo para quem quer realmente começar a fazer crítica cinematográfica? Eu recomendo que você participe de cara de um cineclube, que você consiga ter um networking com pessoas que também querem fazer o mesmo que você, conheça essas pessoas, se entre nesse mundo, conheça os profissionais desse mundo e não pagar de cara logo o primeiro curso de crítica cinematográfica que você viu, porque às vezes você pode não gostar muito do profissional, você pode acabar descobrindo que não era exatamente essa linha dentro da crítica cinematográfica que você gostaria. Então existem muitas questões dentro disso que, entrando em um cineclube, tendo contato com outras pessoas que também estão ali inseridas de certo modo nesse universo, você vai evitar perder dinheiro logo de cara. Eu também acho muito interessante fazer os cursos gratuitos do CineSesc. Eu fiz alguns e recomendo muito, são cursos que são online, você sai com certificado e são sempre com profissionais críticos renomados dando aula sobre aquilo que eles realmente pesquisam sobre. Então vocês vão perceber, quem tá no começo, quem já tá aí há um tempo já percebeu, eu ainda não tenho a minha, mas muitos críticos têm a sua área de pesquisa. Então alguns críticos decidem, por exemplo, falar sobre um gênero específico ou um período de tempo do cinema específico, ou mesmo falar sobre algum diretor específico. Então, alguns críticos de cinema vão por essa linha mesmo de pesquisa de alguns temas específicos e são mais nichados. E esses cursos são geralmente muito bons, porque são com pessoas que já estudam aquele tema. Então, vocês vão se aprofundar muito em um tema muito específico, dado por uma pessoa que realmente está na área, que realmente entende daquilo que está falando. A próxima pergunta é muito boa também, que é o que eu considero ser mais importante em uma crítica? E eu vou juntar ela com uma outra, que é como saber se os meus textos estão melhorando.
Bom, eu costumo dizer, eu acredito que a grande maioria dos críticos vão falar a mesma coisa para vocês, que um bom texto crítico, uma boa crítica, é aquela que propõe uma ideia sobre o filme. O papel fundamental da crítica cinematográfica é propor para aquele leitor algo que vai além da experiência que ele teve dentro da sala de cinema. Então, a partir do momento em que você meramente descreve aquilo que aquele espectador já assistiu e agora é o leitor do seu texto, ele não vai, né, conseguir ter uma ideia diferente nem sobre o cinema, nem sobre aquele filme. E eu acho que aí sim se perde o papel do crítico, porque o que a gente faz é conseguir, pelo menos deveria fazer, é conseguir fazer com que o leitor que está lendo aquele texto pense em algo sobre aquele filme que ele não pensaria sozinho, ou que ele até chegaria à conclusão sozinho, mas que não seria a mesma que a nossa. E a partir daí ele conseguir formular uma outra ideia sobre o mesmo, uma mesma obra de arte. Então, no final das contas, o nosso papel é aderir uma questão de reflexão mesmo para aquela obra de arte. Não é simplesmente vê-la e descrevê-la. Porque quando você simplesmente descreve algo, você não está fazendo uma crítica, você está fazendo uma mera resenha ou simplesmente um texto descritivo, né? E aí, quando que você vai saber que o seu texto melhorou? Quando a partir do momento em que você ler ele, você percebe que você passou por um processo para chegar nele. Você não simplesmente sentou a bunda na cadeira, né? E começou a pegar ponto por ponto ali, fez um texto super entroncado sobre quanto a fotografia, quanto a direção, quanto isso, quanto aquilo. Não. É quando você consegue conectar tudo isso dentro de uma ideia. A partir do momento que você consegue conectar isso e apresentar isso enquanto uma ideia, aí sim você vai saber que você escreveu um bom texto. E não raro, né? Você sempre vai achar os seus textos meia boca. Então sempre outra pessoa vai falar que você conseguiu fazer isso antes mesmo que você perceba que você o fez. Próxima pergunta: como estudar para melhorar os meus textos? Bom, o estudo de cinema, principalmente autodidata, né, aquele estudo que você tem que fazer sozinha, que é o caso do crítico de cinema, ele tem que ser extremamente conjugado. O que seria um estudo conjugado? Seria um estudo em que você lê, inclusive estou lendo esse livro aqui, que é Narrativa Cinematográfica no Momento, e você assiste os filmes. Porque o cinema, ele tem disso. Ele vai mostrar aqui para você num livro que um certo filme utilizou um certo tipo de técnica que significa um certo tipo de coisa, e você vai ter que assistir o filme para poder entender melhor o que aquele autor tá falando. Então você não tem saída, é basicamente ler e assistir filme todos os dias. Uma coisa que eu recomendo que você faça é que, por exemplo, no meu caso, com a mise-en-scène do cinema, o livro do Luiz Carlos Oliveira Júnior, eu peguei o primeiro capítulo em que ele falava sobre a construção da mise-en-scène no cinema clássico e fiz toda uma lista, na verdade, no Letterboxd com todos os filmes que eu deveria assistir para conseguir entender melhor o que ele estava falando. E então, lá na frente, quando ele falou sobre cinema de fluxo, fiz uma outra lista no Letterboxd. E assim a gente vai seguindo. Mas é claro que entre priorizar uma coisa e outra, eu não acredito que ler tenha que ser deixado de lado, nada disso. Mas é claro que assistir muitos filmes te dá uma bagagem de referência, de história e muito mais que você tem que fazer. Você tem que construir a sua própria bagagem para você conseguir entender melhor o cinema, conseguir entender melhor aquilo que é feito hoje. Então você tem que analisar, voltar aí na história do cinema, voltar nos movimentos cinematográficos, conhecer cinema de outros países e diversificar isso aí para poder você conseguir criar uma bagagem que é muito, muito, muito necessária ao crítico de cinema. Agora, as duas últimas perguntas eu vou entrar em uma seara um pouco mais pessoal. A primeira é como construir uma crítica, e a segunda, que tem até um pouquinho de relação também, que é como separar a Fabiana crítica da Fabiana fã. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito equivocada da crítica de cinema enquanto algo que tem que ser necessariamente pessoal. É claro que a gente está falando sobre um trabalho como qualquer outro, em que vão ter dias em que aquele crítico vai se sentir um pouco mais cansado, pode não gostar do filme tanto assim porque dormiu no meio do filme ou coisa parecida, mas o certo nesse caso é não escrever sobre, tá? Mas enfim, algumas coisas podem acontecer com um crítico de cinema que podem acontecer em qualquer profissão, porque nós somos seres humanos. E ao mesmo tempo, as pessoas têm uma ideia de que a construção da crítica de cinema, ela tem que ser pautada em uma lógica muito digamos assim, padronizada, né? Que você tem que construir uma lógica dentro da crítica de cinema
para poder ser considerada crítica de cinema. Quando muitas vezes, gente, a crítica de cinema ela pode ter uma cara de crônica. A gente tem, inclusive, um dos maiores críticos do país, que é o Merton, que escreve como uma crônica. A gente já tem uns críticos que eles escrevem um pouco mais, né, com essa parte mais lógica, né, de que cada parágrafo significa alguma coisa diferente, como são a grande maioria das críticas do Vilaça, e por aí vai. Então a gente tem diferentes formas de lidar com uma crítica, e isso é muito pessoal. Cada crítico vai conseguir encontrar a sua voz de uma forma, vai conseguir encontrar a melhor maneira de começar os seus textos e terminá-los de uma forma diferente. Então, nenhum crítico vai conseguir pensar igual ao outro, nenhum filme vai ser uma unanimidade, e por isso não existe como separar a Fabiana crítica da Fabiana fã. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou a crítica e eu sou a fã. Eu sou essa pessoa que gosta do filme e sou a pessoa também que detesta o filme. E quando eu detesto, detesto muito. E quando eu amo demais. E a única coisa que a gente precisa fazer enquanto crítico é saber defender a ideia, defender por que que eu odiei, por que que eu gostei, de uma forma em que eu proponha algo e que eu também diga e justifique e dê embasamentos com base nesses 3 pilares que eu falei lá no começo, né, que é história, linguagem e teoria do cinema, para poder justificar o meu ponto, para justificar a minha opinião. Porque no fundo, todo texto crítico é uma opinião. E por isso é impossível que você peça para um crítico ser neutro ou imparcial. Todo crítico já se pressupõe, no caso, de que todo texto crítico vai vir de um lugar muito pessoal, sendo em primeira ou em terceira pessoa, isso não importa. Chegamos ao fim desse primeiro vídeo sobre crítica de cinema. Eu acredito que irão ter outros, né? Se vocês quiserem que eu responda outras perguntas, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero ter respondido pelo menos uma parte aí das dúvidas que muita gente deixou lá no Twitter e lá no Instagram sobre crítica cinematográfica.